Olá pessoal, no nosso curso Automação na Veia, volta e meia acontecem algumas dúvidas sobre algumas funcionalidades do código. E eu estou fazendo essa videoaula justamente para que possa saná-las, se aprofundar ainda mais em algumas instruções. E o que nós vamos falar hoje é do sizeof, entender como que ele funciona e o porquê eu aplico uma forma específica de utilização dessa instrução. Dentro do nosso código, lá da Preli 5 do Node.mcu, nós deparamos com essa informação. Vamos lá, vamos entender melhor como que funciona isso. Para que a gente possa entender, eu vou abrir uma nova serial e começar um sistema do zero para ficar mais claro as informações. A primeira coisa aqui então é nós entender como que funciona o sizeof, né? E por que eu aplico aquelas técnicas de utilizar o tamanho dele divididos pelo tamanho do tipo informado. Então vamos ver os tipos disponíveis, né? Pegamos uma variável, vamos criar uma variável byte, vamos chamar ela de b mesmo, e o valor dela vamos colocar 1. Vamos criar uma variável char, vamos chamar ela de c, e o valor vamos colocar próprio c. Vamos criar uma variável int, né, e vamos chamar de i, e o valor dela é o próprio i. E o valor dela 1 também. Vamos criar uma variável long, né, vamos chamar de l, e o valor dela também vai ser 1. Vamos criar uma variável string, vamos chamar de s, e o valor dela vai ser o C de Carlos como string. Vamos só adentar o código para ficar mais legível. Então aqui tem alguns tipos de variáveis. Uma booleana também, vamos criar a primeira booleana. Boolean. Vamos criar o e vai ser true. E vamos ver o tamanho dela, qual que é o espaço que o Arduino reserva na memória dele, que o microcontrolador reserva dentro da memória dele para armazenar esses dados. De acordo com a quantidade de bits necessários para armazenar os valores, ele vai ocupar aquele espaço da memória. Para a gente saber isso, vamos utilizar o serial.println e o serial.begin aqui no começo, né? Vou escrever aqui inicializando. E vamos imprimir agora o valor daquelas variáveis. Não o valor delas, o tamanho delas. Uma variável tipo boolean o. Vamos imprimir lá então. Serial.println. Serial.println o tamanho do B. Vamos imprimir também o tamanho do C. Imprimimos o tamanho do I. Imprimimos o tamanho do L. Imprimimos o tamanho do S. E ok, agora temos a impressão de cada uma das variáveis. Todas elas têm apenas um dado lá dentro. Vamos ver o que ele vai nos responder. Gravamos nosso Arduino. Não vamos salvar. É só para a gente entender o funcionamento. E aqui observamos agora o espaço que ele reserva na memória. Mesmo que tenha um dado, uma variável do tipo booleana, ela reserva um dado, um byte, né? um espaço da memória que ela vai reservar. Então o tamanho dela vai ser igual a 1. Variável byte também, a variável char reserva 1. Já a variável int, ela reserva 2 espaços. Então cada variável, cada tipo de variável int, ela reserva. Se eu tiver um array de variável int, por exemplo, quando eu utilizar o sizeof, ele sempre vai ser o dobro. Se for o tipo long, ele vai ser 4 vezes mais. Se for string, 6 vezes mais. Olha só que interessante, né? Vamos fazer esse teste só para ver? Aí você começa a entender o porquê que é importante você saber dessas informações. Então vamos criar um array de int. Vamos chamar aqui de array int. E vamos entender agora como que ela funciona. Vamos colocar um dado só lá dentro e o valor vai ser 1. Ou seja, estou criando um array, quer dizer que um conjunto de ints dentro dele, mas a princípio eu só tenho um conjunto, só tenho um dado lá dentro, que é o dado número 1. Vou até pôr outro dado para não confundir, número 10. E vamos ver o tamanho agora. Qual o tamanho que tem esse array? Deveria ter uma posição apenas, né? Vamos verificar lá. Então vamos lá, serial.println. E vai ser, vamos imprimir lá o sizeof.
do array int. Vamos mandar para a ordem. Abrimos o Serial Monitor. Olha só, ele imprimiu, mesmo que tenha uma posição só lá dentro, só um dado, ele imprimiu o tamanho 2. E se eu tiver 2 int, ele vai imprimir o tamanho 4, que ele vai ser sempre o dobro. Tamanho 4. Então isso aqui é muito perigoso. Por quê? Porque quando eu vou percorrer um array, se o array aqui tem 15, 20 posições, e eu vou percorrer ele para que cada parte, que cada pedaço do array execute uma tarefa específica ou que eu leia algum dado específico, se eu não souber que a leitura total do array, com o sizeof, ele me traz a informação do tamanho, quando eu faço a pergunta, né, o sizeof, eu aguardo que ele me responda qual é o tamanho do array, mas ele vai me retornar sempre o dobro. É uma forma como ele trata os dados para armazenamento na memória. Ele, em cada memória que ele grava, ele guarda a posição também, junto. Então, com isso vai ser sempre o dobro. Então, a variável long vai guardar quantas vezes mais? 4 vezes mais. A variável string vai guardar 6 vezes mais. Então, isso aí tem que ter cuidado. Então, se eu criei um conjunto de int, eu vou ter que sempre que eu precisar percorrer para que seja somente 3 posições, eu vou ter que dividir pela quantidade do tipo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui só no for. Ó, vamos fazer um for. Vou até copiar o for do código anterior para não precisar ficar do código principal, né? Que nós estamos testando. Ó, tem um for. Esse for vai percorrer a variável int. Eu vou mandar imprimir na tela aqui daí, né? Serial.println. Vou imprimir o valor de int na posição x. Só que não é array int aqui, é o sizeof dele, né? Sizeof. Vamos percorrer o array até o sizeof. Esperamos que ele percorra. O sizeof retorna o tamanho, né? Deveria ser as 3 posições. Percorri a primeira posição 10, posição 12, valor 12 e valor 14. Então, posição 0, posição 1, posição 2. Estaria imprimindo na tela. Vamos ver o que ele vai imprimir agora. Olha lá, imprimiu o 10, o 12 e o 14, o 0, 0 e o 256. Então, ele está acessando posições na memória que eu estou pedindo para acessar, que tem outras que não são reservadas para essa variável, né? Então, você vê que ele imprime 0, 0 e 26. Se você está, quando você está percorrendo essa variável, conforme os valores delas, que ele vai lendo os valores, são responsáveis por executar alguma ação no teu sistema, ele pode existir algum conflito, ou pode corromper alguma coisa, né? Algo que era para ser executado, que não era para ser executado, está sendo executado. Por exemplo, leia aquele array e se tiver algum valor maior do que 0, você liga o motor, faz alguma coisa desse tipo. Ali está lendo alguns sensores. Se alguns sensores estiverem violados, o motor é para ligar. Então, por mais que os sensores estivessem todos zeros, ele ligaria uma das outras posições, que não seria a posição correta, seriam posições na memória específicas, ele estaria acionando aquele motor e você não saberia por quê. Simplesmente porque o sizeof, ele está acessando, é como se ele estivesse violando uma posição na memória que não é dele. Então, para evitar que isso aconteça, você tem que fazer o tamanho do sizeof é igual ao tamanho dele divididos pelo tamanho do tipo, que é essa informação que está ali no código. Então fica muito mais fácil e dinâmico, daí você não tem erro. Então quando eu fizer o sizeof aqui, eu vou fazer que o sizeof é igual a variável, que eu quero dizer o tamanho, dividido pelo tamanho do tipo dessa variável. Então essa variável do tipo int, eu vou dizer que ela é do tipo int. Agora sim, ele vai percorrer somente as 3 posições. Vamos conferir lá. Olha lá, 10, 12 e 14. Então, para ainda deixar mais dinâmico o teu sistema, você pode fazer como eu fiz lá no código. Daí você utiliza o define e cria uma variável, né, size array, o nome que você deseja daí, né? E esse size array nada mais é do que ele vai ser o tamanho do sizeof divididos por int. Ele está pegando o tamanho do array dividido pelo tamanho do tipo. Então, uma vez, por mais que você aumente o array aqui depois, 15, 17, 18,
ele vai sempre pegar o valor atual, quando você utilizar este dado como referência. Então, sempre que ele iniciar o Arduino, esse dado aqui vai ser atualizado pelo tamanho exato, e daí sim você vai poder utilizar essa referência. Vou até apagar esse restante aqui. Agora ele vai imprimir somente esses números. E essa informação de size off é uma informação que está sendo dinâmica. Ó, 10, 12, 14. E se você cria de um outro tipo específico, se daqui for de byte, eu vou ter que fazer de byte. Sempre ela vai ser dividida pelo tipo, justamente para que não aconteça esse tipo de problema. O byte precisaria? Não, porque o byte é 1. Né? Mas como o padrão eu acabo sempre utilizando dessa forma, porque se eventualmente acaba em algum momento sendo necessário utilizar um valor maior aqui, eu mudo isso daqui para int, eu sei que eu tenho que mudar aqui para int. E se eu não fizer essa divisão, a partir daí o sistema daria problema. Ele faria o dobro, uma array de 20 posições, ele percorreria 40 posições e assim por diante. E se fosse um long, percorreria 4 vezes mais. Então esse cuidado que tem que ter para você não violar posições das memórias, que muitas vezes você pode até fazer com que o Arduino trave e ele desligue, porque ele está acessando uma posição que se for um array muito grande e a memória estiver muito cheia, ele pode violar alguma posição e trava o Arduino. Então, isso aí tem que ter esse cuidado, tá bom? Essa é uma resposta para uma das perguntas que os nossos alunos fazem no curso Automação na Veia.